Isadora, e a sua visão sobre o agro geral, na sua experiência e as conversas que você teve depois do anúncio? A gente acompanhou, eu me acompanhei pessoalmente a questão do tarifaço lá em agosto, novembro, e agora eu senti com todas as associações um tom de otimismo. Até porque, Thaís, eles sentiram também que é uma notícia positiva. O próprio Ministério da Agricultura, que falamos mais cedo, confirmou da Ásia de que essa, de imediato, é uma excelente notícia. O excelente abre aspas aí fala do Ministério. Porém, está todo mundo cauteloso, como a Larissa trouxe. Assim como o setor de pesca, outros setores afetados do agronegócio, eles estão achando difícil comemorar, porque depois mesmo da decisão da Suprema Corte, vem o Trump e fala aí dessas tarifas globais, essa tarifa global de 10%. Mas eu queria voltar até para contar de outros setores, segmentos do agro. A Larissa falou do café, e o café tem uma curiosidade, porque os Estados Unidos até ano passado era o maior comprador de café do Brasil. E isso se dava pelo volume e pela receita de pagamento, né? Afinal, em dólar, o dólar bom, câmbio bom, produtor, cadeia agropecuária ganhando, cadeia do café ganhando também. Mas aí, com o tarifaço, de agosto, novembro, o Brasil deixou de exportar, de vender para os Estados Unidos 55%. Então, isso foi uma redução de volume bastante preocupante. Também, foi brutal. E o setor sofreu muito. A gente conversou muito com eles aqui. E aí, isso gerou também uma consequência muito forte para o bolso do norte-americano. Mais cedo, eu falei com um especialista do setor de café dos Estados Unidos, que está bastante reticente, e ele comentou comigo o quanto é complexa essa cadeia agora para os próximos passos depois da decisão. Então, eles vão se debruçar nesse documento de 170 páginas, mais ou menos, da Suprema Corte, esse fim de semana, junto com advogados, com tributaristas, para entender qual o impacto fiscal lá e também os contratos com os negociadores, com os importadores. Então, tem gente nos Estados Unidos que está discutindo como vai ser o contrato, a recuperação de contratos com o produtor brasileiro. Isso que a Larissa trazia no setor de peixes, agora invadindo do café, do peixe, as frutas, o pessoal das frutas também está bastante preocupado, embora feliz por essa retomada de competitividade, porque essa tarde eles já começaram a ligar para os seus parceiros norte-americanos para retomar os contratos de exportação. Você percebe se há algum receio de perda irreversível de mercados? Porque o mundo inteiro está se movimentando. Quer dizer, a política externa de Donald Trump fez o mundo inteiro refazer a sua estratégia de participação do comércio internacional. Você percebe algum receio de que há perdas que não são mais recuperáveis? Tem um setor em específico e um estado em específico do Brasil que tem esse receio, sim, que é o setor da madeira no Paraná. Porque mais de 90%. Mais de 90% desse setor dependia dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos compravam um tipo de madeira específica que o Brasil conseguia suprir e fornecer, não tem como reaver esse prejuízo que eles levaram. E aí foi uma cadeia muito prejudicada em termos de emprego. Então, assim como a pesca, muitas pessoas foram demitidas, elas não conseguem mais se realocar no mercado de trabalho, porque são cidades paranaenses com histórico de produção madeireira e que as pessoas dependem desse segmento, porque as cidades são movidas economicamente pela madeira. Então, esse setor considera irreversível. Vamos lembrar das frutas, que ano passado teve até um desperdício de alimento no Brasil, porque os produtores de manga não colheram as mangas por causa do tarifaço. 90% também, esse número emblemático de percentual, 90% da manga brasileira do Nordeste, especialmente ali no Vale das Frutas, Petrolina, era enviada para os Estados Unidos. Então, eles decidiram não colher no ano passado por causa da tarifa e agora eles já consideraram, inclusive foram os mais otimistas, assim, que demonstraram que estão mais animados com essa decisão. Porque mesmo que haja taxas, eles já estão comemorando a redução de uma eventual taxa. Claro. E aí, a uva, que tem a tarifa ainda, também é um produto bastante exportado para os Estados Unidos, uva, melão, melancia, tudo isso é um motor de recuperação com essa decisão da Suprema Corte. Mas eles também, de acordo com a Abra Frutas, com quem a gente conversou mais cedo, têm um cuidado maior de seguir, esperar, passar o fim de semana, o início da semana, para saber como que vão ser as tratativas entre os pares comerciais. E, Thaís, uma apuração também nossa, da equipe do CNN Agro, foi que com toda essa mexida, né, no campo geopolítico com a decisão da Suprema Corte, o que seria um primeiro ímpeto? Vamos voltar com os Estados Unidos como
parceiro principal, além da China, né, para o Brasil. Mas isso não vai acontecer, porque o setor está todo respaldado, acreditando na diplomacia agrícola e na abertura de novos mercados.